nome é Márcia Lima, eu sou uma mulher branca de 52 anos, meu cabelo é curto, eu tenho a pele clara, olhos castanhos, sou baixinha, 1,59 m, estou hoje de macacão todo preto, o uniforme dos publicitários, com tênis, sem óculos, embora eu use muito, mas agora eu estou sem óculos. E eu estou na propaganda há 32 anos. Eu formei em 1994, entrei em 91 na UFMG, formei em 94. Comecei a trabalhar como estagiária em 93, depois em 94 fui contratada antes de formar ainda, em departamento de criação de agência de publicidade e nunca mais saí de departamento de criação de agência de publicidade. Eu nunca trabalhei em outro lugar na vida que não seja criação de agência. Desde que eu me alfabetizei, eu sempre gostei muito de escrever e sempre gostei muito de ler. Então, no colégio, no primário, eu era aquela menina que ia super bem em português, adorava as disciplinas que têm a ver com áreas sociais, geografia, história, etc., e era péssima em matemática. Não, mentira, quando eu entrei no Fundamental 2, né, quinta, sexta série, eu já vi que eu gostava muito de redação e eu tinha muita habilidade. E aí, eu fui adolescente nos anos 80, que foi a era de ouro da propaganda no Brasil. Então, eu via os comerciais, por exemplo, do Washington Oliveto, do Primeiro Sutiã, vários outros assim, clássicos dos anos 80 e início dos anos 90, e sabia que era isso que eu queria fazer. Então, assim, é meio louco, mas eu decidi que eu ia ser, não é que eu ia ser publicitária, eu decidi que eu ia ser redatora publicitária, nesse nível de especificidade, com 12, 13 anos de idade. Eu acho que isso até, de certa forma, é um alívio você saber que você já se encontrou na sua carreira tão nova, mas ao mesmo tempo hoje eu acho que eu fiquei tão fixada nisso que eu não dei nem abertura para testar outras coisas, sabe? Então eu nem cogitei. Eu lembro que no terceiro ano eu fiz aquele teste vocacional e eu simplesmente fui marcando o que eu sabia que eu precisava marcar para o resultado vir o que eu queria, que era a comunicação. Então ele deu assim, na época o resultado era em porcentagem, sei lá, 80%, o meu deu 100% comunicação. Eu quase que forcei a barra ali para confirmar o que eu queria fazer. Eu sempre soube, quando meu primeiro estágio, me colocaram no departamento de mídia, com menos de uma semana, eu já estava no departamento de criação. Eu via o que estava rolando na mídia, de anúncio, etc. Aí pegava um papelzinho assim, fazia escondido, e ia para o departamento de criação, mostrava para a galera lá, daí eles cansaram de me ver tentando entrar à força e me colocaram lá para estagiar na criação, na redação. Então eu nunca dei margem na minha vida para testar outra coisa. Foi minha carreira a vida inteira e foi a minha decisão desde muito nova. O que é um problema, mas ao mesmo tempo, né, é um alívio também você saber que você está ali encaminhada, que você não vai ter grandes dúvidas existenciais. A indústria publicitária, ela ainda é principalmente dentro da criação, ela ainda é um ambiente de elite. Eu não quero dizer que é um lugar que só tem menino rico, não é isso. Mas é um lugar que, para você, dentro da criação, para você performar bem, você já tem que ter vindo com muito repertório de casa. E repertório é uma coisa que você consegue com mais facilidade em ambientes mais elitistas. Então, boa parte das nossas referências de publicidade, elas são em inglês. Então, o menino que não fala inglês, ele já sai perdendo. Então, por si só, já é um ambiente que ele exclui. Eles vão no fácil, eles vão pegar os homens que vêm de excelentes faculdades, que têm ótimos backgrounds, assim, e por isso têm repertórios muito foda, e vão ali e eles formam um grupinho fechado que você tem que ralar 3 vezes mais do que a média para poder furar essa bolha quando você é mulher, quando você é mulher negra, quando você é um menino de periferia. Então, sim, eu estou falando dentro do universo da criação, ele ainda é muito elitista. E mesmo quando você acha que está fazendo a coisa certa,
você descobre que não é bem assim. Por exemplo, aqui na Lápis, nós temos um RH maravilhoso, que é um cara que ele não é um cara que paga salário administrativo, ele é RH, ele é um cara que cuida de gente, de recursos humanos. E ele é então, desde a vinda dele aqui, a gente entendeu o nosso papel que a gente tem que cumprir para a sociedade de ter um ambiente mais diverso aqui. Então, a gente tem metas a cumprir. Hoje em dia, a gente tem uma diversidade racial bem interessante, bem acima da média, eu acho, dentro do mercado de agências. Mas quando você acha que está tudo certinho, você vê ainda falhas. Pouco tempo atrás, num happy hour aqui no Rei do Pastel, do lado da agência, duas meninas maravilhosas que trabalham com a gente, meninas novas ali, 23, 24 anos, que são sensacionais e que entraram aqui como estagiárias e depois elas foram efetivadas. As duas sentaram na minha frente, na frente da Cris, que é minha dupla, e hoje ele é CCO de criação aqui da Lápis, e as duas falaram assim, a gente tem uma coisa para falar. Essa coisa de vocês pegarem estagiário por indicação exclui muita gente que não tem acesso ao universo da propaganda, que não conhece ninguém da propaganda, que veio de lugares que não existe propaganda, e a única forma da gente acessar e entrar em programas de estágio é quando a gente vê notinha e divulgação de vaga aberta no Instagram, no LinkedIn, etc. Quando vocês nem colocam essa vaga pra gente, a gente não chega. Então, é uma coisa que a gente reviu depois que elas falaram. E olha, os nossos estagiários sempre foram sensacionais, assim, eles nunca foram, são indicações que vêm pelo talento, pela dedicação, mas a gente sentiu que a gente tinha que fazer uma coisa ainda mais democrática. E aí agora a gente tem que colocar todas as nossas vagas, a gente anuncia para dar livre acesso para todo mundo. Então, a Lápis é uma agência de lideranças femininas, mas isso não é uma obrigação, eu acho que é um DNA nosso. Agora, tem agências tipo a Sophie, que elas são agências que só contratam mulheres por decisão de cultura da empresa mesmo, né? E ao mesmo tempo tem empresas que ainda é super naturalizado ali, ter só homem branco, e quando chega uma mulher, ela aguentar a piada, aguentar assédio, ainda está muito, muito desnível. Mas eu acho assim que a tendência é cada vez mais essas bolhas se romperem, até porque as empresas hoje em dia elas têm comprometas a serem cumpridas e elas precisam contratar a gente, até na escolha de fornecedores dela, elas precisam de fornecedores que sejam comprometidos com causas sociais, né? Então, assim, você descarta uma agência porque ela não tem afinidade com esse compromisso. Eu acho que criação, você tem que ter curiosidade e vontade de aprender. Lógico que tem 1000 variáveis aqui, tem gente que depois de um tempo descobre, não, isso aqui não é para mim, e troca de área, porque quando você acha que você aprendeu tudo, tudo vira, né? É assim, na hora que você acha que você já domina mais ou menos o que está acontecendo, vem IA que em 3 anos virou tudo de cabeça para baixo. E se você não aprende a usar IA como ferramenta de apoio, você está ferrado. Então, é isso, assim, a vontade de aprender ela tem que ser eterna. Um erro que a maioria das vezes, não me entendam mal, a maioria das vezes não é erro, é o que é possível ser feito, é a pessoa priorizar o salário no início do que o lugar onde ela está aprendendo. Se a pessoa pode optar por entre um emprego que paga, sei lá, 2, 3 salários, ou um estágio que paga 1 salário, mas é um estágio que você não vai ser a pessoa que mais sabe na sala, é sempre melhor. Porque nunca é bom você ser a pessoa que mais sabe na sala. Mesmo quando você já é maduro, sênior, diretor, etc., você sempre quer aprender com alguém. Agora, quando você está começando, se você é a única pessoa ali na direção de arte, é a única pessoa na redação, você olha para o lado, não tem ninguém que vai ter troca com você, a sua visão vai ficando mais estreita, sabe? De novo, a gente sabe de gente que estuda à noite e trabalha o dia inteiro com a família, ou trabalha o dia inteiro em shopping, trabalha o dia inteiro em empresas que não são da área, porque precisam desse salário, inclusive para pagar a própria faculdade. O acesso fica um pouco mais restrito. Nada é impossível, mas o acesso fica um pouco mais restrito. Então, se você está num ambiente perfeito que você pode escolher, escolha ir para lugares que você deseja, lugares que você acha foda, que você se espelha nas pessoas que estão ali na liderança desse lugar e que você sente que você consegue crescer lá dentro.
eu acho que eu vou falar o que todo mundo vai falar depois de 10, 15 anos de formado, que eu aproveitei pouco a faculdade, principalmente na parte teórica. A gente não tem muito saco. A área de comunicação, ela é muito sedutora, essa parte de produção, né, que é você ir para a rua, entrevistar, como vocês estão fazendo aqui, e começar a testar. Ela é muito sedutora. Então, acaba que você larga um pouco de lado disciplinas que você não vê um uso imediato. Tipo, teoria da comunicação, semiótica, comunicação comparada. E são disciplinas que são importantes, elas dão um fundamento. E a gente não olha, assim, a maioria das pessoas não olha, não dá atenção, eu não dei. E hoje eu vejo, assim, cara, tem muita coisa que eu demorei 20 anos para entender na prática, e se eu tivesse prestado atenção, eu teria já entendido 20 anos atrás. E daí, desde então, eu trabalhei em algumas outras agências, mas eu sempre fiquei muito tempo em cada lugar. Então, eu fiquei 8 anos, 7 anos na SMP, 6 anos na SMPB, 3 anos na Filadélfia, 7 anos na Perfil, estou aqui na Lápis há 9 anos, então, juntando tudo, dá 33 anos aí de história, mas, assim, ficando muito tempo em lugares que eu me senti, assim, muito dentro da cultura do lugar e muito realizada dentro deles. Olha, uma coisa eu já falei, assim, é curiosidade e estudar sempre. Estudar o que está ali na grade da escola, mas também aproveitar que hoje você tem 1 milhão de cursos que são gratuitos, ou cursos que você paga R$ 14, né, e com pessoas fora, e faz esse curso, e vai estudar formas de usar a IA como ferramenta criativa, vai fazer um workshop de edição, que isso vai te ajudar muito a escrever roteiro. Então, não fica, se o seu negócio é criação, não fica restrito ao ambiente da criação. Aprender edição e cinema te ajuda. Aprender planning, estratégia e planejamento te ajuda muito. Então, isso eu acho fundamental. Acho também muito, acho que tem a ver com isso, assim, são interligados. A gente ter respeito e curiosidade para ver o departamento do outro, para entender como que a mídia trabalha, mesmo que você não queira ser mídia. Entender como que o atendimento trabalha, como que ele defende os trabalhos, quais são as dores de cada área. Ter uma visão mais ampla, assim. Eu acho que você precisa ter um respeito e curiosidade com a área do outro para você ser um bom profissional na sua área. Nas primeiras agências onde eu trabalhei, eu era a única mulher na criação. Na agência onde eu acho que eu me formei mesmo profissionalmente, que foi a agência ali que eu entrei com 24, 25 anos de idade, fiquei até os 32, eram 14 pessoas na criação e tinham apenas 2 mulheres. A gente não sofria assédio lá, inclusive era um ambiente muito carinhoso, de muita troca, etc. Mas hoje eu vejo assim, que eu e essa outra pessoa, que inclusive trabalha comigo hoje aqui na Lápis, a gente tinha em comum. A gente era muito forte, assim, a gente não se deixava, a gente não baixava a cabeça, a gente retrucava na mesma medida, a gente aprendeu a falar palavrão igual eles. Então, hoje eu vejo, assim, que não é que foi igual e eu que não sofri nada, não. Eu tive que deixar a casca engrossar muito mais do que um homem deixaria, entendeu? Um homem, é curioso isso, mas um homem que era tímido no ambiente de criação, ele ia conseguir, se ele fosse talentoso, se virar e achar o caminho dele. Uma mulher, por ser tímida, ela já não conseguia. Ela tinha que entrar e meio forçando a barra, entendeu? Então, ou uma mulher que tivesse uma natureza um pouco mais sensível. Olha que eu não estou falando de assédio sexual, eu não estou falando de assédio moral, eu estou falando a nossa existência num ambiente saudável e pacífico. Ela já era mais difícil para uma mulher. Então, mesmo em lugares muito saudáveis, eu hoje, depois de muita reflexão, eu acho que eu precisei ser mais dura do que o normal, sabe? Para conseguir seguir minha carreira.